Olá Brasil, eu sou o professor Flávio Machado e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre a contextualização. Como que eu vou começar a escrever meu texto? Claro que essa aula é revisão, tem outras duas aulas só sobre isso no canal, bem mais específicas, mas o Enem está chegando, então vamos relembrar esses conteúdos. Se você é novo aqui no canal, você vai começar a aprender agora como iniciar, como colocar a caneta no papel para produzir a introdução da sua redação, porque toda introdução bem construída começa com a boa contextualização, principalmente histórica, a depender do tema, é claro. Quem nunca já teve o pensamento de dizer que não sabe como iniciar uma redação? É disso que eu quero falar hoje. E esse primeiro pontapé, esse primeiro passo, esse primeiro rabisco no papel, ele é importante para garantir não só a sua sanidade mental, mas te guiar para um texto muito bem escrito. Muito bem, então, a gente vai pensar o seguinte, nessa nossa segunda etapa da produção da redação. A introdução, ela tem que ter uma tese e ela tem que ter uma contextualização que vai levar o leitor a essa tese, que é a ideia central, não só da sua introdução, mas do seu texto inteiro. Eu quero falar mais sobre a tese quando a gente for falar especificamente dela numa aula só sobre isso. Vamos pensar então na etapa 2, como contextualizar, perfeito? Imagine que a gente tem então aqui como proposta desafios para a democratização do acesso à educação e cultura no Brasil. Pensa que esse é o seu tema. A gente vai tentar fazer uma contextualização que vai levar esse tema a uma tese, um posicionamento. O que eu posso fazer então durante a minha produção da minha redação? Aliás, muito antes da produção da redação, para facilitar meu trabalho, é destacar as palavras-chave. Nesse tema eu destaquei democratização, destaquei educação, destaquei cultura. O Brasil é trivial. Todos os temas do Enem até hoje foram voltados exclusivamente para o Brasil, então a gente não precisa preocupar muito com isso. A gente, se falando de contextualização, a gente pode dizer que esse contexto, que essa parte inicial do seu texto pode ser histórica. E aí, nesse tema em especial que eu separei para essa aula, é o estabelecimento da educação básica gratuita como obrigatória na Constituição de 34 no Brasil, por exemplo. Ele pode ser social, nesse mesmo tema a gente poderia pensar no surgimento das organizações educacionais não governamentais comunitárias. Ele pode ser um contexto atual, eu não gosto muito, tá? Nem do atual nem do conceitual. Por exemplo, eventos ligados recentes ao corte de verba na educação, coisa que está acontecendo praticamente todo dia. Ou ainda estabelecer um conceito. Esses contextos conceituais, eles são melhores para temas da área da saúde, da área das ciências, tá? Que é definir o que é, por exemplo, a educação de uma sociedade, ou definir, por exemplo, o que é uma doença específica, ou definir o que é bullying, por exemplo, para depois chegar numa tese. Então, a gente tem aí, basicamente, contextos históricos, contextos sociais, atuais ou conceituais. Você pode, no contexto social, por exemplo, fazer a citação de um filósofo, embora eu prefira fazer as citações durante a argumentação. Eu quase sempre que possível inicio minhas introduções com contextos históricos. Imagina o seguinte, então, vou usar como exemplo a Constituição de 34, ou seja, um contexto histórico, tá? Histórico e social, se a gente pensar assim. Veja, estabelecida a Constituição de 34, estou iniciando a produção aí do meu contexto da introdução. A partezinha que está em cinza é porque ela não nos interessa por enquanto. Básica, gratuita no Brasil foi um dos grandes passos para se conseguir a concretização de uma sociedade mais justa e dotada de capacidade crítica em face da democracia necessária frente à manutenção de tradições e patrimônio cultural. Peguei uns termos ali que estavam no tema e construí a minha contextualização. Estou dizendo que ela é básica e gratuita e foi estabelecida em 34. Isso é o que aconteceu. Depois eu vou colocar um conectivo e vou começar a problematizar as coisas ligadas à educação para fazer a minha tese. Então aqui, somente a caráter de exemplificação, imagina o seguinte, eu vou construir a introdução inteira para que você possa entender para que serve a contextualização. Veja, eu tenho toda aquela parte que eu acabei de ler, vou unir em vermelho o que eu vou chamar de articulação. Eu vou dar liga no meu texto, como se fosse uma argamassa entre os azulejos. Eu vou colar lado a lado os ladrilhos ali para ficar tudo bonitinho, tudo fácil para quem vai ler. Veja, embora eu tenha tudo positivo, ela é básica, gratuita, deveria ser assim, mas, quer dizer, todavia, mesmo com significativos esforços governamentais e implementação de políticas públicas de ação afirmativa, liguei, agora eu vou entrar com o que eu chamaria de tese, que vai ficar para a nossa próxima aula, tá? O acesso ainda insuficiente à educação, somado aos altos índices de analfabetismo funcional, tem tornado a democratização da cultura um enorme desafio, cuja resolução é imprescindível à saúde social brasileira. Botou uma crasezinha ali em saúde. Agora que você aprendeu a fazer a contextualização, na próxima aula a gente vai falar sobre a articulação,
e sobre a tese, que são as etapas finais da introdução. É importante dar mais atenção para a introdução em específico, porque eu te garanto, ela é a parte mais importante do seu texto. Se não é inscrito no canal, se inscreve, isso me faz ficar muito satisfeito em produzir conteúdo genuíno de qualidade aqui no YouTube. E é claro, como sempre, bons estudos e até a próxima. E aguardo você aqui na nossa aula sobre a produção da tese. Até mais!